Bom, espero que todos tenham tendo um bom dia. Eu me chamo Pietro Fritz Colodetti. Atualmente eu estou cursando o sexto período de Ciências Biológicas, Biotecnologia, e eu sou aluno de iniciação científica no Laboratório de Imunomodulação no Instituto Carlos Chagas Filho. No dia de hoje, eu vou falar um pouco, de forma resumida, o papel das células B1 na infecção experimental pelo Cryptococcus gatio. Vou pular aqui. Bom, antes de qualquer coisa, primeiro, eu acho que é de extrema importância saber um pouco mais sobre a criptococose, a doença que causa, a doença que gira tudo isso, E ela tem diversos nomes, conhecida com diversos nomes, doença do pombo, turulose, doença de Bullseye, blastomicose europeia, são diversas denominações para esse tipo de doença. E ela é uma doença fúngica, que é originada por um fungo do gênero Cryptococcus, podendo ser fatal dependendo da situação do paciente. Ela é causada por Cryptococcus neoformans e também por Cryptococcus gatio e afeta essencialmente indivíduos com a função imunológica enfraquecida, levando a doença pulmonar grave, além de meningoencefalite, que são processos inflamatórios nas meninges do encéfalo e da medula espinhal. Um ponto também de extrema importância é que o Cryptococcus gatio ele pode infectar hospedeiros imunocompetentes. Bom, nesse estudo foi dado ênfase no que se diz respeito ao potencial das células B1 como sendo cruciais no combate e controle contra a infecção do fungo. Por isso, é essencial um entendimento mais aprofundado acerca desse tipo de célula. E as células B1 são uma subclasse de linfócitos, de células B, que agem nas respostas imunes humorais. Elas não compõem o sistema imune adaptativo pelo fato de não terem memória, mas desempenham algumas funções de outras células B. Por exemplo, elas produzem anticorpos contra antígenos e também elas atuam como células apresentadoras de antígenos. As células B1 são um grupo de células com atividade similar às células imunes inatas, que podem ser divididas em dois subtipos. O primeiro é o B1A, que é o CD5+, e o segundo é o B1B, que é o CD5-. Esse tipo de célula fornece IgM natural, sem estimulação antigênica, e com isso elas podem ser consideradas um grupo naturalmente preparados para o combate às infecções. De acordo com o que foi descrito, as populações B1A e B1B produzem anticorpos naturais contra os elementos da cápsula de Streptococcus e reduzindo assim a infecção por esse patógeno. As células B1 também apresentam a capacidade de atuar de forma inata, distinguindo assim uma população de fagócitos mononucleares e dessa forma agindo contra propriamente o Cryptococcus neoformans, de forma independentemente do óxido nítrico. Em relação ao experimento e à linhagem dos camundongos usadas, inicialmente foram utilizadas duas linhagens de camundongos, o XID e o BALB/c, nos experimentos. A linhagem XID é a que apresentava uma deficiência na proteína BTK, impedindo assim a produção eficaz de linfócitos B, e a linhagem de camundongos BALB/c são consideráveis para a população de B1 no decorrer da infecção do Cryptococcus gatio. Ambas as linhagens foram infectadas com levedura referente ao Cryptococcus gatio através de uma incisão via intratranqueal, com o intuito de observação e avaliação de peso juntamente com sobrevida por parte dos camundongos. A análise ela foi prevista para 21 dias, com uma observação mais atenta no primeiro, no sétimo e no 19º dia, que era mais ou menos o dia onde a gente foi observando que os camundongos já começavam a falecer.
Na imagem que é mostrada no slide, nós temos a avaliação de suscetibilidade do XID e do BALB-C em relação à infecção pelo Cryptococcus gat. Aqui em A, nós temos um ensaio, né, de sobrevivência dos camundongos XID e BALB-C infectados com o Cryptococcus gat em relação ao tempo em dias após a infecção. E aqui em B, nós temos a variação de peso dos camundongos XID e BALB-C infectados ou não infectados, né? Bom, os resultados obtidos, eles apontaram a suscetibilidade à infecção do Cryptococcus gat por parte das duas linhagens. Porém, a sobrevivência dos camundongos XID apresentaram uma porcentagem menor em comparação com os BALB-C. E o trocinho, a perda de peso por parte dos camundongos XID foi vista de maneira mais nítida na chegada do 19º dia, como já foi dito, evidenciando assim, a partir dos dados, que essa linhagem de camundongo é mais sensível à infecção do Cryptococcus gat em comparação com os BALB-C. De acordo com o que foi estudado, nós vimos que as células B1 se enquadram em uma faixa do sistema biológico inato, né, o qual apresenta uma atuação específica de carboidratos por meio de uma resposta autônoma do tipo 2, levando assim a IgM 3639 natural. Com isso, a partir da constatação de maior suscetibilidade, né, por parte dos camundongos XID em relação à infecção, foi visto a necessidade de uma avaliação para enxergar se a produção de anticorpos contra o polissacarídeo capsular GXM de Cryptococcus neoforme foi definida, confrontando com um exemplar não XID. Para esse fim, foi submetido uma arguição em relação à produção de anticorpos específicos contra GXMs purificados no intervalo do 1º ao 19º dia depois da infecção. E com isso, o que obtivemos foi que a linhagem de camundongos BALB-C produziram, sim, anticorpos IgM e também IgG específicos contra GXM, mas, em contrapartida, os XID não manifestaram uma produção relevante desses anticorpos. Como conclusão, um aspecto fundamental na resposta contra a criptococose é que a organização de uma resposta humoral contra o fungo, tal ação foi possível por conta do polissacarídeo GXM pelas células B, que provocaram uma extrema resposta de fabricação de anticorpos. E esses mesmos apresentaram a função de impedir o desencadeamento dos antígenos polissacarídeos e ajudaram na resolução da enfermidade. A partir disso, o ponto crucial do estudo em questão foi procurar ajudar, né, na compreensão da imunopatologia em relação à infecção por Cryptococcus gat, dando ênfase majoritariamente nesse domínio que a população de células B1 impõe sobre a infecção, resultando assim mostrando que os camundongos XID são mais suscetíveis, né, à infecção por Cryptococcus gat devido à menor taxa de sobrevivência e menor score de peso durante a infecção. Bom, eu gostaria de agradecer ao meu orientador do estágio, né, o professor Célio Freire, por me proporcionar essa oportunidade, o aluno de pós-doc, o Israel Diniz, que me auxiliou durante todo o trabalho, os experimentos, e os demais alunos da iniciação científica e do meu laboratório de imunomodulação. E aqui estão as referências. Muito obrigado, e é isso.